A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje vamos trazer mais um vídeo sobre dons espirituais e hoje será sobre variedades de línguas e interpretação de línguas. Hoje vou explicar um pouco sobre a variedade de línguas, a interpretação de línguas, vou falar também dos benefícios espirituais da oração em línguas para você poder acessar o sobrenatural de Deus e vou falar também sobre alguns mistérios espirituais. Então, ouça até o final. 1 aos Coríntios 14, verso 2 diz assim: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O falar em línguas é muito importante, visto que ele abre portas para dimensões sobrenaturais. E saiba que as variedades de línguas são as expressões vocais, mediante o Espírito Santo, em idiomas nunca aprendidos pela pessoa que fala, e não compreendidos pela pessoa que fala, e não necessariamente compreendido pelos ouvintes. Falar em línguas estranhas não tem nada a ver com a capacidade, com a mente, com o intelecto do homem. Ou seja, é um milagre vocal do Espírito Santo. Aleluias. E mais, foi por isso que Jesus disse em Marcos 16, verso 17: e estes sinais seguirão ao quem? Aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Falarão novas línguas. E essa é a língua sem interpretação que Jesus estava falando. Ela é um sinal, como Jesus disse, mas também tem as línguas com interpretação, e essa é um dom, é o dom de variedade de línguas. Entenda a diferença entre línguas sem interpretação e línguas com interpretação. Primeiro, vamos falar sobre línguas sem interpretação, que é um sinal para todos aqueles que crerem. Mateus 16, verso 17. Quem ora em línguas, ninguém entende. Por quê? Porque fala em mistérios com Deus. Essa oração de línguas sem interpretação é a oração para edificação pessoal. Aí já tem a segunda língua, que é a língua com interpretação, que é o dom de variedades de línguas. Todo mundo entende. Por quê? Porque é uma edificação coletiva. 1 Coríntios 14, verso 5. E também tem o terceiro tipo de línguas, que é a língua como sinal para os incrédulos. E só quem recebe a palavra que entende. Por quê? Porque é uma edificação de terceiros. Foi o que aconteceu em Pentecostes, lá em Atos 2. Eles falaram nos idiomas dos povos que estavam em Jerusalém, e cada um entendeu em seu idioma. Isso, irmãos, é um resumo sobre os diferentes tipos de línguas. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Para que você tenha o dom de línguas, de variedade de línguas, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Porque em Atos, capítulo 19, a partir do verso 4, Paulo disse assim: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Aí você pode perguntar: mas pode acontecer da pessoa receber o batismo com o Espírito Santo e não falar em línguas na mesma hora? Sim, isso pode acontecer. Por exemplo, foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que no dia que eu estava orando na minha casa, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aquele fogo começou a me queimar por dentro. Então, de repente, veio para mim falar. Só que eu travei e eu comecei a pensar: não, deve ser coisa da minha cabeça, não vou falar não. Eu fiquei com medo e acabei não falando. E então passou-se alguns dias, teve um congresso na igreja que eu frequentava, e então a missionária que estava pregando, no final do culto ela veio e colocou as mãos sobre mim e disse assim: você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, apenas abre a boca
e fala. Quando ela me disse isso, aquele fogo novamente veio sobre mim, meu coração começou a queimar, e então toda aquela minha dúvida, aquele meu medo saiu, e eu abri a boca e comecei a falar em línguas estranhas. E eu falo até hoje, e isso já faz mais de 10 anos. E então sim, irmãos, você pode receber o batismo com o Espírito Santo, mas às vezes por causa do medo, da dúvida, você acaba não falando. Mas o Espírito Santo não força ninguém, porque não é nem por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então, quando você recebeu o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, apenas se entregue, tenha fé e fale. Porque tem pessoas que assim, quando recebem o batismo com o Espírito Santo, quando aquele fogo começa a queimar ela por dentro, o seu coração começa a bater mais forte, na mesma hora que eles recebem o batismo com o Espírito Santo, eles falam em línguas estranhas. Já outras, né, como no meu caso, que aconteceu, eu era muito jovem ainda, e eu travei, fechei a boca, em vez de abrir a boca e falar, eu fechei a boca e travei, mas graças a Deus, usou uma missionária e veio orar sobre mim, e eu então falei em línguas estranhas. Mas eu quero que você entenda a importância de você receber o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, seja ela como um sinal para edificar a si mesmo, ou seja ela como um dom para edificar os outros. E hoje também eu quero compartilhar com vocês alguns benefícios de orar em línguas, de orar no Espírito. Em Judas 1, verso 20, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A nossa santíssima fé aqui está na pessoa de Jesus Cristo. E orando no Espírito Santo, ou seja, quem ora no Espírito Santo, ora de fato. E o que significa edificar-se a si mesmo? Significa construir algo sobre você mesmo, sobre a fé que te foi dada. Então, a melhor maneira de edificar a sua vida espiritual, a melhor maneira de edificar e levantar a sua vida espiritual é orando no Espírito Santo. Por quê? Porque quem ora no Espírito, ora em mistérios, e esses mistérios é revelado no nosso espírito, e é assim que vem a interpretação de línguas. E saiba que o dom de línguas, variedades de línguas, interpretação de línguas, elas não se separam. É a mesma coisa de você tentar separar as cores do arco-íris. Você não consegue. Quando você vê as cores do arco-íris, você vê todas as cores, mas você não consegue discernir o início de uma cor para o fim da outra cor. Por quê? Porque elas se mesclam de uma tal forma que você não consegue separar e não consegue discernir o início de uma cor para o final da outra cor. Da mesma forma, a interpretação de línguas, a variedade de línguas, eles não se separam. E eles vão fazer parte da vida do cristão, conscientemente ou inconscientemente. E como eu sempre digo em outros vídeos, não basta você ter dons espirituais, você precisa usá-los, você precisa buscá-los. Agora deixa eu falar algo muito importante, você precisa entender um fundamento da oração em línguas. A oração em línguas, ela é um investimento a longo prazo. Quando você começa a orar em línguas, muitas das vezes você só verá o resultado muito tempo depois. Muitas das vezes não é algo imediato. E é por isso que as pessoas oram tão pouco em línguas. Por quê? Porque é uma forma de edificação. E edificar não é da noite para o dia. Você não constrói uma casa da noite para o dia. Mas saiba que quando você está orando em línguas, você está orando na perfeita vontade de Deus. Quando você ora em línguas, você ora na perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque você não está orando com seu intelecto. É o Espírito Santo que ora através de você. Por isso que Paulo disse: quem ora em espírito, ora bem. E a melhor oração que existe é a oração no Espírito Santo. Ou seja, é o próprio Deus orando através de você. Aleluias. E saiba que as orações em línguas vão te ajudar a caminhar no propósito de Deus.
E se você orar meia hora, 1 hora por dia em línguas, você vai começar a viver os propósitos de Deus para a sua vida. Apenas experimente orar mais em línguas. Isso vai te ajudar e te edificar muito. Isso é apenas algum dos benefícios da oração em línguas. Então, irmãos, dedique tempo orando no Espírito Santo. Isso é muito importante. E mais, a oração em línguas sempre vai nos levar a um nível de intimidade mais profundo com o Espírito Santo. A oração em línguas te leva para uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. E quando oramos em línguas, nós temos contato direto com o Espírito Santo. Mas, irmã Daiane, e quem não ora em línguas, quem não é batizado com o Espírito Santo? Então ore normal. Ore até você receber o batismo com o Espírito Santo. Ore, ore, ore. Mas esse vídeo aqui é especificamente sobre oração em línguas. Se você não tem ainda, você não recebeu ainda, continue a busca até o Senhor te batizar. Mas hoje nós estamos falando especificamente sobre oração em línguas. Deixa eu compartilhar com você outro benefício da oração em línguas. Ela vai te ajudar nas batalhas e nas guerras espirituais, porque tem uma coisa que os demônios não suportam, é quem ora em línguas. Aleluias. E saiba que existem 5 aspectos da oração em línguas. Eu vou citar os 5 para que você entenda melhor. O primeiro é línguas dos homens e língua dos anjos, que está lá em 1 Coríntios 13, verso 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ou seja, a primeira língua é língua dos homens e língua dos anjos. Segundo, variedade de línguas. Terceiro, interpretação de línguas. Quarto, línguas para profecia. E quinto, línguas dos gemidos do Espírito. E esse 5º ponto é o nível mais alto da oração em línguas. E estes são 5 aspectos da oração no Espírito, da oração em línguas. E saiba de uma coisa muito importante, que para orar em línguas você precisa ter fé, esforço e dedicação. Por quê? Porque você tem que tirar a expectativa das palavras e sair do controle. Por quê? Porque as pessoas acham que orando no raciocínio delas, elas oram melhor. Por isso que muitas das vezes elas não oram em línguas. Porque para orar em línguas você tem que sair do controle e entregar o controle para o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo orar através de você. E isso é fé. Isso é ter fé. Você entra no quarto e diz: hoje eu vou orar 1 hora em línguas. Vou orar 1 hora em línguas estranhas sem falar nenhuma palavra em português. Eu vou orar no Espírito. E para fazer isso, irmão, você tem que ter fé. Você tem que ter fé e sair do controle e deixar o Espírito Santo controlar. Deixa o Espírito Santo te guiar. Entrega o controle nas mãos dele. O Espírito Santo, ele sabe como orar. Ele ora melhor que nós. Então deixe ele orar através de você. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós muitas das vezes vamos pedir, vamos falar. Por isso, deixe Ele orar através de você. Apenas ore no Espírito Santo. Aí você pode até dizer: eu oro em línguas, mas a questão é que quando eu estou orando em línguas, eu sempre falo as mesmas palavras. Como eu disse, você precisa praticar mais. Assim como uma criança que começa a aprender a falar, ela não começa falando frases inteiras, ela começa falando poucas palavras. Esse é o ponto. Então, persevere, pratique, fale mais, ore mais em línguas estranhas. E agora, deixa eu compartilhar alguns mistérios espirituais com você. Saiba que cada nova palavra que você recebe no seu espírito, você ora em novos mistérios. Lembrando que uma palavra ou uma palavrinha que você fala não quer dizer só uma palavrinha. Ela quer dizer um sentido espiritual, que pode ter um livro inteiro naquela palavrinha.
Você não pode, irmãos, ficar limitando o poder de Deus pelo tamanho da palavra, ok? E às vezes na oração em línguas você repete aquela mesma palavrinha várias vezes, mas saiba que no mundo espiritual você está falando muitas coisas. E mais um princípio importante que você precisa saber: todas as vezes que você está orando em línguas e há um renovo espiritual sobre você, então novas palavras vêm. E isso é um sinal que o seu espírito começou a orar novos mistérios. E estes novos mistérios vão desenrolar e vão destravar coisas sobre a sua vida espiritual. Todas as vezes que você recebe palavras diferentes na oração em línguas, novos mistérios começam a ser desenrolados através da sua vida espiritual. E para finalizar, ore em línguas. Ore mais em línguas para você ser edificado e receber novos dons espirituais, porque é orando em línguas que você vai edificar o seu espírito para você poder receber novos dons espirituais. Então não perca mais tempo, irmão. Comece hoje, comece logo a orar em línguas estranhas. Comece a orar no Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.